Jeremias 31, capítulos 30 e 31. Cântico para Israel e Judá, com vislumbres messiânicos, registrado por escrito por ordem específica de Deus, capítulo 30, verso 2, de modo a poder ser guardado para ser comparado com os eventos dos séculos posteriores. Trata-se da nova aliança. 31, versos 31 a 34. O Antigo Testamento é a história das relações de Deus com a nação judaica na base da aliança feita no Monte Sinai. Temos aqui uma predição definida de que a aliança mosaica seria ultrapassada e completada por outra. A substituição da aliança mosaica pela aliança cristã é a principal tese da Epístola aos Hebreus no Novo Testamento. Versos 1 a 40. Restauração da nação e nova aliança. Em antecipação à declaração da nova aliança, primeiro Israel, versos 1 a 22, e depois Judá, versos 23 a 30. São asseguradas do amor de Deus e do seu propósito de tornar a reuni-las. Verso 1. Naquele tempo. Esta expressão é equiparada a últimos dias, 30, verso 24, e semelhante a dia do Senhor, no sentido de ser época futura bem definida na mente de Deus, mas sem data humana marcada. Fórmula escatológica. A promessa para o futuro está misturada nestes versículos com alusões à libertação que Deus operou na época do Êxodo. O propósito da aliança abraâmica, Gênesis 17, 7, finalmente será realizado. Esta é a mais alta bênção que Deus pode conceder. Verso 2. Deserto. O exílio de Judá na Babilônia e sua posterior restauração são algumas vezes comparados com peregrinações de Israel no deserto antes de entrar na terra prometida. Como no primeiro Êxodo, esta restauração será uma demonstração do poder do Senhor para salvar. Verso 4. Adufes. Os pandeiros ou tambores usados para marcar o compasso nas danças e ocasiões festivas. Êxodo 15, 20. Verso 5. Samaria. Capital do Reino do Norte, Israel. Gozarão dos frutos. Os hebreus não comiam os frutos nos primeiros 3 anos. O fruto do 4º ano era oferecido a Deus, mas podia ser redimido e comido como coisa comum. Levítico 19, versos 23 a 25 e Deuteronômio 20, verso 6. Este versículo quer dizer que Israel se estabeleceria e viveria na terra em condições normais. Verso 6. Israel também retornará ao culto puro do Senhor, que se perdeu quando da visão do reino. Segundo Reis 12, versos 25 a 33. Região montanhosa de Efraim. Era o centro do Reino do Norte. Os atalaias provavelmente davam um sinal para os peregrinos. O cisma entre o Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judá, terminará. Verso 7. Cabeça das nações. Israel, por ter sido especialmente escolhido, Deuteronômio 7, 6 e 2 Samuel 7, 23, encontra-se entre as mais exaltadas das nações, Deuteronômio 26, 19. Verso 8, extremidades da terra. Indica a dispersão por todo o mundo. Cegos, aleijados, grávidas. Até mesmo aqueles que teriam maiores dificuldades em viajar, retornarão à Palestina. Congregação. Palavra técnica que no Pentateuco indica a nação de Israel. Verso 9. Efraim. Jacó tratou Efraim como a um neto favorito
com a bênção do primogênito. Gênesis 48, versos 13 a 20. Como tribo maior das 10 tribos do norte, passou a ser um dos nomes coletivos destas que também se chamavam Israel e Samaria, capital do reino. Verso 10. Senhor, quem espalhar o seu povo será aquele que o restaurará à sua terra. Verso 11. Redimiu, livrou. Referências ao livramento do povo de Deus do cativeiro estrangeiro. O uso que o Novo Testamento faz dessas palavras no sentido de libertação do pecado é uma extensão muito natural do significado. Verso 12. Um quadro sobre a condição de Israel quando regressar para ficar. Cereal, vinho, azeite. Símbolos de vida abundante. Salmo 104, 15. Jardim regado. Na Palestina, que é uma terra sujeita à seca, a irrigação é a única garantia de perpétuo verdor. Ver Isaías 58, 11. Verso 14. Alma. Aqui se emprega como sede dos desejos, dos apetites. Miqueias 7, verso 1. Verso 15. Ramá. Cidade a cerca de 8 quilômetros ao norte de Jerusalém. Lugar onde os cativos eram reunidos antes de serem levados para a Babilônia. Capítulo 40, verso 1. Local onde Raquel, mãe de José e, portanto, das tribos de Efraim e Manassés, lamenta poeticamente a morte e a separação no exílio. Mateus emprega a mesma descrição de tristeza na matança dos inocentes. Mateus 2, versos 17 e 18. Verso 18, novilho, não domado. Não disciplinado nem treinado para usar a canga ou para produzir trabalho útil. Converte, convertido. Voltar, retornar. Literalmente, impele-me a retornar. Voltar-me a fim de que eu possa retornar. Romanos 8:30. Jeremias escreve a respeito de Israel, 10 tribos chamadas pelo nome de Efraim, finalmente reconhecendo humildemente a necessidade de que o Senhor os leve ao arrependimento e ao perdão. Verso 19. Bati no peito, ou na coxa. Gesto de tristeza, terror ou horror, contrição. Ezequiel 21, 12. Opróbrio. Vergonha atraída contra si mesmo por conta dos pecados cometidos. Verso 20. Filho das minhas delícias. Uma criança que alguém afaga e ama. Verso 21. Prestai atenção à maneira como fostes para o exílio, para que possais traçar vossos passos. Israel deve voltar não só para sua terra, mas, mais importante, para o seu Deus. Verso 22. Sião, ao invés de se manter afastada, apegar-se-á afetuosamente a Jeová, seu marido, como nunca o fizera antes. Oséias 2, verso 19. Verso 23. Santo Monte, o lugar central e mais alto de Judá, era o monte do templo. Mais especificamente, onde estava a rocha no átrio que Salomão consagrou como altar. 1 Reis 8, verso 64. Verso 26. Num primeiro sentido, revela-se aqui a maneira pela qual a vontade de Deus se revelou ao profeta, em sonhos e visões. Em outro, a esperança de restauração de Israel proporcionou um momento de paz no ministério de Jeremias, geralmente tão tumultuado. Verso 27.
O cativeiro resultou na dizimação dos habitantes humanos e animais. No futuro, Deus repovoará a nação unida. Ezequiel 36, versos 8 a 11, Oséias 1, 11 e 2, 23. Verso 28. Velei. A mesma palavra que em capítulo 1, verso 12, visto que Jeová mantém zelosamente sua palavra, ele amará e cuidará ainda de Israel, restaurada para abençoá-la, multiplicá-la e edificá-la. O Senhor repetiu o que havia primeiramente dito a Jeremias, em capítulo 1, verso 10, a respeito dos seus dois trabalhos, castigar e abençoar. Esse último é tratado nas imagens de arquitetura, construir, e de agricultura, plantar. Verso 29. Comeram uvas verdes. Provérbio popular entre os filhos de Judá que haviam nascido no exílio da Babilônia, para dizer que estavam sofrendo as consequências dos pecados de seus pais e não de seus próprios. Ezequiel 18, 2. Verso 30. Nova ênfase sobre as responsabilidades do indivíduo para com Jeová e sobre a necessidade de prestar-lhe contas em tempo de transgressão. Ezequiel 18, versos 1 a 32. Nota: o capítulo 31 descreve uma restauração que depende da obra do próprio Deus, verso 4, na qual não haverá mais a angústia de trabalhar em vão, verso 5. Essa restauração se estenderá especialmente aos que sofrem, verso 8, e será um segundo paraíso, verso 12. A nova aliança selará estas bênçãos, versos 31 a 37. Versos 31 a 34. O conceito de uma nova aliança é a mais importante contribuição de Jeremias ao pensamento bíblico. O Antigo Testamento menciona com frequência a aliança que Deus estabeleceu com Israel e que foi o fundamento da vida nacional e religiosa dos israelitas. Deus torna claro por meio de Jeremias que Israel fracassou no cumprimento dessa aliança e prediz que ele fará uma nova aliança com seu povo. A nova aliança não será uma nova lei. A velha lei continuava boa, mas produzirá um novo coração, ou seja, dará uma nova condição de obediência à lei de Deus. A Epístola aos Hebreus ensina que Cristo estabeleceu a nova aliança mediante seu sacrifício perfeito e final pelo pecado. Verso 31, nova aliança. Os dois reinos compartilharão juntos dessa aliança. As condições dessa aliança são: 1. Substituirá a antiga aliança que Israel havia quebrado, 31, verso 32 e Hebreus 8, versos 7 e 8. 2. Uma aliança de graça e não de obras, 31, verso 32, Hebreus 8, verso 6. 3. A nova aliança promete o novo nascimento mediante o qual a lei de Deus é escrita nos corações de seu povo. 31, verso 33, 32, verso 39, Hebreus 8, verso 10 e 10, verso 16. 4. A nova aliança promete a conversão da nação de Israel a Deus. 31, versos 33 a 34, 32, verso 38 e Hebreus 8, verso 10. 5. A nova aliança promete o perdão dos pecados. 31, verso 34, Hebreus 8, 12 e 10, 17. 6. A nova aliança promete a vinda de bênçãos de Deus sobre Israel. 32, versos 39 e 40. 7. A nova aliança é um pacto eterno. 32, verso 40. 8. Embora a nova aliança tivesse sido expressamente feita com os filhos de Israel, a Epístola aos Hebreus aplica os benefícios da graça que fluem dessa nova aliança à Igreja.
O atual ministério de Nosso Senhor se baseia em seu ofício medianeiro de seu melhor pacto. Hebreus 8:6. O privilégio dos crentes, durante nosso tempo, de entrar no Santo dos Santos através do sangue de Jesus, diz respeito a essa nova aliança. Hebreus 10, versos 14 a 22. A ceia do Senhor se baseia na nova aliança. Lucas 22, 20. Isso não significa que a nova aliança deve ser entendida como declaração de que as promessas milenares a Israel não serão observadas. Elas se cumprirão. Romanos 11, 26. Versos 35 a 37. Jeová reafirma a continuação de Israel como um povo que não será completamente rejeitado. A sobrevivência do povo hebreu, muito tempo após seus vizinhos terem perecido, não se explica senão pelo sobrenatural. Verso 36, leis fixas. Refere-se àquilo que chamamos de leis da natureza. A ciência é a tentativa do homem de observar acuradamente e explicar as leis fixas que Deus imprimiu no universo. Versos 38 a 40. Jerusalém será reedificada e expandida a ponto de incluir até mesmo lugares considerados imundos. Depois do cumprimento dessa promessa de reedificação, ela nunca mais será destruída.